Glória a Jesus, graça e paz. Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Mais um domingo estamos aqui celebrando, adorando ao Senhor. E agora esse momento que para mim é muito importante poder compartilhar a respeito da palavra com vocês. Bom, estamos ainda na série Na Vida de Abraão. E eu quero aproveitar a vida de Abraão e trazer uma mensagem para vocês que não é sobre Abraão, mas é sobre a vida de Ló, seu sobrinho, que acabou se separando dele e cuja vida foi em direção à ruína. Então, o tema dessa mensagem de hoje é a perigosa jornada em direção à ruína. Mas eu quero começar contando para vocês uma história que aconteceu verídica comigo. Eu devia ter talvez uns 15, 16 anos. O meu pai comprou um apartamento na Baixada Santista, mais propriamente na cidade de São Vicente. Era um apartamento pequeno, de 2 quartos, mas devia ter, sei lá, uns 60 metros quadrados. E a gente estava muito feliz. E o meu irmão, o Caio, ele alugou um desses caminhões baú e contratou algumas pessoas lá na Baixada mesmo, e ele me chamou para fazer companhia para ele, de maneira que nós levamos alguns móveis e tudo mais. Bom, acontece que enquanto estava no platô, estava tudo jóia, mas a partir do momento que começou a descer, gente, pensa numa viagem com emoção, né? Não sei por que razão, se não tinha ainda imigrantes, eu não me lembro. O fato é que nós fomos pela Anchieta, e é cheia de curvas, né? E descendo. E o meu irmão no pau, mas aquele pau que eu falava, meu Deus do céu, o que ele está pensando? Eu não falei nada, né? Só com medo de não parecer que eu era corajoso. E o meu irmão ia em curva e descendo no pau, até que chega lá embaixo. Quando já está novamente no platô, ele vira para mim assim com uma cara desesperada, dizendo: você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: eu simplesmente perdi o freio. Eu falei: como assim? Então como é que nós não fomos para a ribanceira? Ele falou: olha, eu fui segurando na marcha mesmo, mas o freio estava praticamente zerado, né? E aí nós agradecemos a Deus, ainda eu nem era cristão, mas agradecemos a Deus por estarmos vivos, né? E eu fiquei pensando, sabe, gente, na Bíblia, nas Escrituras, frequentemente a nossa vida é comparada com uma estrada com muitos perigos, né? E o grande erro do meu irmão foi ter alugado um caminhão desses velhos, né? E não ter checado se estava bom de freios e tudo mais. Quando você faz uma viagem, é muito importante que você faça um check-up do carro, né? Principalmente dos freios, no caso de um caminhão descer carregado sem ter certeza se os freios são bons, é um grande perigo. Eu queria dizer para você que a Bíblia é como um check-up que a gente deve fazer sempre quando a gente vai para a jornada da vida. Todos os dias a gente deveria fazer um check-up do nosso coração usando a palavra de Deus. Bom, como eu disse para vocês, o tema da mensagem é a perigosa jornada em direção à ruína. E eu quero usar a vida de Ló, porque Ló, ao se apartar de Abraão, ele fez um caminho em direção à ruína. E foi um homem que tinha muitas posses, mas acabou perdendo tudo. Perdendo muito mais do que simplesmente dinheiro. Perdeu muitas coisas, perdeu a sua esposa e teve uma história terrível que a Bíblia fala sobre ele. Mas eu quero fazer a comparação também com o apóstolo Pedro, que também foi um homem que trilhou um caminho em direção à ruína, mas que teve um destino diferente. Por quê? Porque teve a oportunidade de se arrepender. Então, logo de cara, já vou dar um spoiler para vocês e dizer que todos nós temos que checar as nossas vidas, e se estivermos caminhando em direção à ruína, devemos refletir, nos arrepender,
para que o nosso destino seja mais parecido com o de Pedro do que o de Ló. Mas vamos lá? Vamos analisar o caminho de ruína que Ló fez. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10, diz que tudo começou quando ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. Vamos ler lá. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído a Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Eu quero dizer para você, meu querido, que nem tudo que parece ser bom é. Nem todo caminho que parece direito é direito, né? Ele pode parecer direito aos olhos dos homens, mas no final são caminhos de morte. Então, como é que a gente pode ter certeza de que o caminho que a gente está usando ou que está tomando não é um caminho de ruína? Consultando a Deus. E quando você lê a história de Jó, ele em nenhum momento ele orou a Deus para perguntar se era lá que ele tinha que estar. Ele simplesmente olhou e viu as campinas do Jordão. Ele tinha gado, obviamente ele queria um lugar onde ele pudesse alimentar o seu rebanho, e ele foi para lá sem enxergar a vontade de Deus. Eu queria dizer aqui para você, querido, que a Bíblia também nos ensina que andar pelo que a gente vê é um grande perigo. Lá em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, a Bíblia diz assim: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele fala, né, dos perigos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, querido, toma cuidado, viu? Quando você está tomando um caminho meramente porque ele aparentemente é a vontade de Deus. Nem tudo que parece bom é bom. Consultar a Deus é a primeira coisa que você deve fazer, e consultar a palavra para que você não tome o caminho errado, né? Então ele escolheu aquelas planícies, em segundo lugar, do Jordão. E aqui o segundo erro de Ló: primeiro foi ele viu, depois ele escolheu. E a gente sabe também que o próximo erro de Ló foi a escolha, assim como o erro de muitas pessoas, né? Versículo 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Bom, você está cansado de saber que as suas decisões têm consequências, né? As decisões que tomamos hoje determinam o destino que nós vamos ter no futuro. Aí alguém vai dizer: pastor, mas eu já fiz muita coisa errada, tem jeito para mim? Claro que tem, porque existe uma palavrinha-chave na Bíblia que se chama arrependimento. No hebraico, arrependimento é voltar para o caminho. Ou seja, pegou o caminho errado? Volte para o caminho de Deus. E no Novo Testamento é mudança de mentalidade, metanoia. Os dois sentidos nos levam para a oportunidade que Deus te dá de fazer o caminho de volta. Mas quando você olha para a vida de Ló, ele foi cada vez mais aprofundando no erro e no caminho que levaria à sua ruína, né? Se Ló tivesse consultado a Deus, certamente Deus teria dito para ele: ó, não vai por aí não, que essas duas cidades vão ser destruídas. Ah, pastor, você não está elucubrando muito, não está forçando o texto? Gente, Deus não queria destruir Ló. Tanto é que quando os anjos chegam lá para destruir a cidade, eles falam para Ló: sai logo, porque enquanto você não sair, eu não posso destruir a cidade. Ou seja, Deus não queria destruir a cidade, não queria destruir Ló, ele queria livrar Ló. Só que Ló foi até lá, e por ter feito a escolha errada, ele perdeu tudo que tinha, gente. Todo o gado, toda a riqueza, tudo que ele tinha, ele perdeu, simplesmente porque ele não consultou a Deus também nas suas escolhas. Então,
Cuidado com as escolhas que você faz, a pessoa com quem você casa, os negócios que você faz, as pessoas com quem você anda. Por quê? Porque tudo isso pode te levar à ruína. O terceiro passo em direção à ruína, no caso de Ló, foi quando ele se separou de Abrão. O versículo 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Espera lá, pastor, mas não foi Deus que mandou Abraão se separar de Ló? Não foi Deus que tinha dito desde o começo que Abraão não devia levar ninguém da parentela dele? Que culpa tem Ló? Ele era sobrinho de Abraão, ele estava junto com Abraão. Foi Abraão que falou: vamos nos separar. Bom, aqui eu preciso fazer uma observação. Deus é onisciente. E quando Deus avisa Abraão que ele não deveria levar ninguém, é porque ele sabia que Ló seria um problema para ele ao longo do caminho. E eu já falei para vocês nas mensagens anteriores que houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E você não vê na Bíblia Ló assumindo o seu papel de liderado, de alguém que devia dar honra para o seu líder Abraão. Não, ele estava ali disputando de igual para igual. Então, ou seja, Ló era uma pessoa movida pela ganância e ele desonrou Abraão. Quando Abraão fala: Ló, vamos fazer o seguinte, não vamos brigar, nós somos, tio e sobrinho, escolhe para onde você quer ir. Ele, ao invés de dizer: não, Abraão, você é quem me trouxe para cá, tudo que eu ganhei foi por sua causa, por favor, escolhe você primeiro. Eu não quero me separar, mas se esse não tem outro jeito, você diz para mim para onde você vai e eu vou para outro lugar. Não, ele não fez isso. Quando ele viu a oportunidade, mais uma vez levado pela ganância, ele decide o que era melhor para ele, sem consultar Deus e sem honrar Abraão. E o erro aqui, gente, é que Abraão estava debaixo da bênção de Deus. E Ló se apartou de uma pessoa que era para ele muito importante, não só por ser seu parente, mas sobretudo por ser um exemplo de alguém que temia a Deus. E aqui eu quero fazer algumas observações. Deus coloca pessoas na sua vida. Deus coloca líderes na sua vida. Deus coloca amigos na sua vida. E essas pessoas que Deus coloca na sua vida vão acrescentar a você. Então toma muito cuidado, porque na vida da gente, pessoas vêm e vão. E eu aprendi uma coisa, gente. Existem pessoas que ficam a vida inteira e outras que vêm por um tempo e vão embora. Agora, se Deus dirige alguém para seguir um caminho diferente, sem que esta pessoa tenha tomado o caminho da desonra, está tudo bem. Agora, pessoas que por conta de ganância quebram protocolos e desonram amigos, líderes, estas pessoas vão se dar mal. Eu confesso para vocês que nenhuma vez na minha vida eu orei para alguém que me desonrou que fosse disciplinado por Deus ou se desse mal. Nunca, nenhuma vez. Por quê? Porque eu tenho um acordo com Deus. Senhor, eu trato aqueles que me desonram com misericórdia. E eu quero que o Senhor me trate com a mesma misericórdia. É assim que Deus espera de nós, não é? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu sei bem desta lei espiritual de Deus. Mas, gente, as pessoas que trilham o caminho da desonra, elas se dão mal. Por quê? Porque elas recebem a paga do próprio Senhor. E foi o que aconteceu com Ló. Um homem que por conta de ganância primeiro briga com o seu tio, que era o seu líder, um homem mais velho, um homem que tinha sido o provedor, aquele que lhe deu início, proteção, cuidado. E depois o caminho é esse, é o caminho de ruína. Foi para aquilo que ele viu, foi tentado pelas coisas erradas que ele viu. Em nenhum momento ele perguntou para Deus: olha Deus, Sodoma e Gomorra, aquelas campinas são maravilhosas, mas está tudo bem lá? Será que é lá que o Senhor quer que eu esteja? Não. Ele fez a escolha da carne, E simplesmente foi. E cada passo que ele dava em direção a Sodoma e Gomorra era um passo que ele estava dando em direção à sua ruína.
O quarto passo, a Bíblia diz que ele habitou nas cidades das planícies. Versículo 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Bom, gente, vamos levar em consideração que Sodoma era o lugar que o pecado corria solto, uma cidade abominável para Deus, e Ló está indo para lá, tá? Porque não consultou a Deus. Mas ele ainda não estava em Sodoma, mas estava perto, estava caminhando para lá, né? Ele não tinha ainda chegado ao centro do furacão, mas estava flertando com perigo. Então eu imagino que aqui representa aquele tipo de crente, sabe, que está caminhando para a ruína, está caminhando para o pecado, está flertando com perigo e continua indo simplesmente porque está bonito, porque está agradável, né? Então é aquela pessoa que antes do adultério acontecer começa a flertar com o adultério, até que a coisa acontece. Por quê? Porque não consultou a Deus e não levou em conta o caminho da ruína e o perigo de você flertar com o pecado. Existem coisas, meus queridos, que a gente enfrenta. A Bíblia diz que você pode enfrentar muitas coisas. A Bíblia diz que você pode resistir ao diabo. Mas a Bíblia diz que você tem que fugir da mulher adúltera. Por quê? Porque você não vai ganhar, você vai perder. Então, para você que é mulher, que está talvez aí, mas eu estou encantada, meu marido não me ama, meu marido não me dá atenção, olha aquele rapaz do trabalho, como ele é atencioso. Sai fora. Isso é caminho de ruína. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas afinal são caminhos de morte. Cuidado, cuidado. Ele estava indo para Sodoma, ele estava indo para a sua ruína, mas ainda não tinha chegado lá. Ele estava indo para Sodoma, mas morando em algumas cidades da região sem ter chegado lá. Mas por fim ele chegou em Sodoma e armou a sua tenda lá. Em Gênesis 13:12 diz: e Ló habitou nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Significa que ele foi... Gente, a gente tem que lembrar do contexto. Esse povo era nômade, as casas deles não eram casas, né, de alvenaria. Então eles iam mudando, levantando tenda e indo para uma direção. Que direção era essa que Ló tomou? Para Sodoma. Ele foi chegando até que chegou. Então, na nossa vida é assim também. Você começa a caminhar em direção ao erro, e se você não checar o seu coração, se você não checar a palavra de Deus, se você não tiver uma vida de comunhão com Deus e oração, você vai acabar chegando ao pecado. Lá em Salmos 26, versos 2-4, o salmista diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Vejam, aqui o salmista está dizendo: Deus, sonda o meu coração e prova-me. Este é um homem de Deus. Este é um homem que está o tempo inteiro checando a sua vida. Este homem não é um homem que vai cair, porque é um homem que Deus vai livrá-lo, porque o Espírito Santo vai falar com ele. Agora, se você está caminhando na sua vida, parece que está tudo bem, né? Está sobrando dinheiro, você está muito interessado em surfar nessa onda, e você não entende que na hora que você está na maior prosperidade da tua vida, é o maior perigo que você pode sofrer. Davi, quando caiu, irmãos, ele não estava em guerra. O povo estava em guerra. Mas Davi era o grande guerreiro de Israel. Por que ele não estava naquela guerra? Porque o seu exército estava com vantagem. Então, como ele sabia que eles não precisavam dele, ele ficou em casa, no alpendre, com tempo ocioso, e viu uma mulher nua tomando banho, Betseba. E por causa do que ele viu, ele cometeu pecados que arruinaram
a sua vida. Tudo bem, você vai dizer, mas Davi ainda foi um vencedor. Mas olha a história da vida dele. Veja se as circunstâncias que ele teve familiares você gostaria de ter na sua própria vida. Um filho foi morto, mas antes o traiu. Esse mesmo filho matou o outro irmão que estuprou a irmã. Quer dizer, foi uma vida, gente, de muitas consequências negativas. Por quê? Porque Davi, mesmo o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, não consultou o seu coração em algum momento. Então isso é claro que nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, veja que não caia. O momento mais perigoso da sua vida é quando você está na glória, quando está tudo bem. Quando você está debaixo de guerra, de perseguição, quando está faltando alguma coisa, aí você busca Deus. Portanto, cuidado, meus queridos, cuidado com uma vida de decisões erradas. E aqui claramente, não é que Ló cometeu um erro. Não, ele foi cometendo e permaneceu errando, porque nunca consultou a Deus. Abrão não, ele cometeu os erros dele também, foi para o Egito, teve problemas, mas toda vez que ele percebia o seu erro, ele se arrependia, fazia um altar de adoração a Deus. Ló, em nenhum momento, a gente vê na Bíblia, ele tomando decisões de se arrepender e buscar a Deus, né? Então, ele foi montando as tendas até Sodoma, foi indo até que chegou. E eu quero dizer para você que se você continuar no caminho errado, vai chegar uma hora que a consequência vem, meu querido. Não é que Deus queira fazer isso, mas quando Deus ele nos dá uma direção e diz para você evitar o caminho do pecado, porque o caminho do pecado gera ruína, gera morte. Em sétimo lugar, a gente vê que Ló se aprofundou na cultura, né? Ele se tornou, muito provavelmente, um conselheiro da cidade de Sodoma. No capítulo 19, versículo 1, quando os anjos chegam para tirar Ló, né, de Sodoma, porque eles vão destruir a cidade, os anjos o encontram sentado na porta da cidade. E para você entender, os conselhos das cidades, os lugares onde havia um juízo, onde haviam os grandes negócios que eram todos feitos nos portões da cidade. Sabe quando Jesus fala com Pedro, fala, Pedro, tu és Pedro, né? Petros, que é uma lasquinha da pedra. E sobre esta rocha, a declaração que você falou que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus usa as portas do inferno? Porque está se referindo ao conselho do inferno, onde as deliberações são feitas. Então, quando Ló está assentado na porta da cidade, significa que ele tem um papel importante. Provavelmente era um dos conselheiros e juízes da cidade de Sodoma. Muito provavelmente porque ele já estava muito rico, né? E naquele tempo, a exemplo de hoje, quem tem dinheiro tem muitas portas abertas. Vamos ler lá Gênesis 19, versículo 1, que diz, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Vejam como ele era um homem crente. Só que ele era um crente carnal, como muitos hoje, né? Estão salvos, têm o nome escrito no livro da vida, vão ser livres do inferno, assim como Deus mandou os anjos lá para tirar Ló e depois destruir. Ou seja, ele era de Deus, ele era um homem salvo, mas um homem salvo carnal. Já havia se adaptado àquele estilo de vida de idólatra, de idolatria, de licenciosidade, não é isso? No início ele era só um pastor de ovelhas, procurando um lugar adequado para ele alimentar o seu pasto. Era só essa a intenção dele. Não, eu preciso ganhar dinheiro, aquele pasto está verde, é para lá que eu vou. No início, o erro dele foi não consultar a Deus. Mas quanto mais para dentro da cidade de Sodoma ele partia, mais ele estava caminhando para a sua ruína. E o erro dele
foi parecido com aquele erro que o meu irmão fez. Contratou um caminhão sem checar o freio. E ele não checou a Deus, não buscou a Deus. E, obviamente, as consequências foram cada vez mais profundas, né? No começo era só um pastor buscando alimentar as suas ovelhas, mas foi buscar no lugar errado. E agora, lá está ele já, sentado nos portões da cidade, como um homem de autoridade, um homem já que se adaptou completamente ao estilo de vida daquela cidade pecaminosa. Em 8º lugar, a gente vê que as filhas dele se casaram com homens de Sodoma. Ou seja, a cultura entrou dentro da família deles. Ele não estava ali só como um observador, ele já era partícipe, ele já fazia parte daquela cultura. E este é o grande perigo, irmãos, porque Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem nada de mais você estar nesse mundo, e muitas vezes você vai mesmo ter que negociar com pessoas que não são cristãs. Eu não estou aqui propondo que o crente tenha uma vida completamente alijada da sociedade. Não. Só que você tem que entrar lá sabendo que você serve a um outro Deus, e você não pode passar a imaginar as coisas, a refletir sobre as coisas e ter a mentalidade deste mundo. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. E por fim, Ló perdeu tudo, gente. Porque Deus não falou: olha, Ló, sai daí, vou te dar uma semaninha, pega todo o teu gado, toda a tua riqueza, todos os seus servos e vai embora, porque eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Não, Deus não fez isso. Falou: sai rápido, não leva nada não, só você e a tua família. E observem que nem os genros foram com ele. Foi quem? A mulher e as 2 filhas. Só isso que Ló levou consigo. E assim mesmo a mulher olhou para trás, porque também já estava profundamente, né, ligada àquela cultura, e se transformou numa estátua de sal. Ele então vai com suas 2 filhas, vai habitar em cavernas. Lá não tem homens, lá não tem mais riqueza, e o resultado é que as 2 filhas dele, enquanto ele está dormindo, têm sexo com ele, e nascem 2 filhos delas do incesto com Ló. Que ruína! Amon e Moabe. A palavra Moab, no hebraico Ab, é pai, e Mo significa origem. Por exemplo, Ani me Brasil, eu sou do Brasil. Esse mem aí significa origem. Então Moab significa que este filho é do meu pai. Um dos filhos delas chamava Moab, e o outro Amon. Onde estão esses 2 filhos? A Jordânia dos nossos dias. Amon é o nome que originou o nome da capital da Jordânia, Amã. Mas Ló terminou muito mal. Perdeu tudo que tinha por causa de ganância. Quis tanto as riquezas que o que sobrou foi ruína. Mas eu quero citar aqui um outro homem que também fez o caminho da ruína. Mas a única diferença entre ele e Ló é que ele se arrependeu neste caminho. E eu fiz questão de comparar Ló com Pedro, para que você não ouça essa mensagem com peso, porque não importa o momento que você está na caminhada, se você se arrepender e mudar a direção e mudar de vida, há solução e restituição na tua vida. Então eu quero falar do caminho de Pedro aqui. O caminho de Pedro começa, em primeiro lugar, com aquela arrogância, com a autoconfiança. Quando Jesus começa a conversar com eles e dizer: olha, eu vou ser morto em Jerusalém, vou ser traído, vão se escandalizar de mim. Olha o que ele diz lá em Marcos capítulo 14, versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Todo homem, toda mulher que cai no pecado moral começa pela autoconfiança. Não, isso não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Eu sou incapaz de fazer isso. Pedro também achou que seria incapaz.
Maldito o homem que confia no homem. Não confie na tua força. Isso é discurso, é balela deste mundo. Porque nós lutamos contra adversários muito mais poderosos do que nós. Eu não estou também dizendo que você deve se sentir um coitado, porque você é filho de Deus. Mas você tem que ter equilíbrio. Não pensar muito a seu respeito e nem também pouco. Pense com moderação. Por quê? Porque tudo que somos, recebemos de Deus. E o segredo da nossa força não está em nós, mas está em Deus. Pedro, o caminho de Pedro em direção à ruína começou com uma autoconfiança exagerada. Dali eles saíram e foram para o jardim do Getsemane, né? Nós estamos falando ali da última ceia, quando Jesus compartilha a respeito disso. Em seguida eles saem dali e vão para o jardim do Getsemane. E lá, quando ele deveria estar em oração, ele dormiu. Marcos capítulo 14, versos 33 e 34 diz o seguinte: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, aqui é Jesus, tá? Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus começou a sentir, porque ali naquele momento foi a verdadeira luta que Jesus teve. Na cruz ele já estava como um vitorioso, embora estivesse sofrendo a dor mais atroz, excruciante, ele já havia vencido, porque a vitória de Jesus começou no Getsemane. Mas ele sentiu todo o peso, irmãos, de todos os pecados do mundo inteiro. E aí então ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos para que ficassem orando com ele: Pedro, Tiago e João. Mas olha o que os versos 37 e 38 diz. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aqui vai para você, meu querido, também uma advertência. Toda pessoa que não ora, que não vigia, ela é suscetível. Você ser uma pessoa que pensa que Deus se agrada só por você ser uma pessoa que trabalha, e até mesmo pastores que ficam o tempo inteiro só pregando, fazendo a obra, e muitas vezes não buscam a Deus para serem cheios do seu poder e da sua graça. Muitas vezes caem, e Satanás procura sempre encontrar um servo de Deus no seu momento de fraqueza para levá-lo ao escândalo. Quantos homens de Deus já se tornaram um escândalo porque não vigiaram? O segundo erro de Pedro é que na hora de vigiar e orar, ele dormiu. O terceiro passo dele é que a Bíblia diz que ele começou a seguir a Jesus de longe. Versículo 58 de Mateus 26 diz assim: mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Então seguir de longe, meu querido, significa que Pedro queria estar com ele, mas não queria se arriscar muito. É aquele crente, sabe? Eu sou de Jesus, mas também não entra em bola dividida, né? Então é aquele crente que quer estar com ele, mas se puder passar desapercebido, sem ser reconhecido, é melhor, né? Então é aquele camarada que está aí nas grandes corporações e que quando pode, finge que não é crente, né? Como diz o pastor Daniel, é o crente agente secreto. Isso é um grande erro, viu, gente? Porque você dizer que você é crente é uma segurança para você. Por quê? Porque todo mundo vai olhar para você e dizer: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí você tem que dar um bom testemunho. Agora, se você esconde, você pode qualquer coisa, né? Seguir ao longe significa que ele queria estar com ele, mas ele tinha um plano B, né? Se precisasse, ele ia fugir. Então tem muitos cristãos assim, que têm uma vida cristã meia boca, querem seguir a Cristo, mas sem estar no fogo.
é um grande passo para negação, para apostasia, para queda e para destruição. O próximo passo, ele sentou na fogueira com os inimigos de Cristo. Lembrem-se, ele estava na casa do sumo sacerdote, Caifás, o camarada que engendrou o plano de matar a Jesus. E ele estava ali assentado na fogueira, né? Vejam o que Mateus 26:69 diz. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu, não é? Então, lembrem-se, o Salmo 1 já nos adverte, né, do perigo de você sentar na roda dos escarnecedores, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro estava na roda dos escarnecedores, porque aquele povo que estava lá estava doido para ver Jesus ser crucificado. Estavam doidos, sabe aquela curiosidade mórbida de ver, agora vamos ver o que esse camarada vai sofrer. E Pedro estava lá junto com eles. Então, quando ele foi reconhecido, mas espera lá, você não era um deles? Ele só tinha dois caminhos. O primeiro é dizer, sou eu sim, sou servo dele. E o que vocês estão fazendo é uma injustiça. Mas não, ele escolheu o outro caminho, que é o próximo passo. Ele negou. E gente, não é que ele deu uma negadinha, esqueci, neguei. Não, eu quero ler para vocês aqui os versos 70 a 75, que ele negou 3 vezes, mas na primeira ele só negou, na segunda ele jurou que ele não conhecia Jesus, e na terceira ele praguejou. Quer dizer, foi cada vez pior o que ele fez. Olha o que o texto diz. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por a outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ele era da Galileia, gente. Ele era caipira, talvez ele tenha dito, mas que isso, mano? Não, de jeito nenhum. Não tenho nada, não conheço esse homem, não. Talvez seja assim, né? Estou aqui. Mas eles reconheceram o sotaque dele. Não, você é um galileu, você é um deles. Olha o que a Bíblia diz. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe, gente, até aqui, o caminho de Pedro está muito parecido com o caminho de Ló. Mas aqui aconteceu algo que foi uma guinada na vida dele. E que pode ser uma guinada na tua vida e na minha vida, sempre que nós tomamos o caminho errado. Versículo 75 de Mateus 26 diz, então Pedro se lembrou. Repita comigo, se lembrou. São 3 palavras-chave aqui que nos mostram o arrependimento de Pedro. E a guinada vem com arrependimento. O primeiro foi que ele se lembrou. Isto fala de uma reflexão. Ele percebeu o caminho errado dele. Ele percebeu que Jesus já tinha advertido ele sobre isso. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele lembrou da palavra que Jesus dissera. E sempre que houver arrependimento, saiba que antes disso haverá a palavra do Senhor confrontando o teu comportamento pecaminoso. Então eu quero dizer para você, querido, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ouvir a pregação do Evangelho, porque a palavra quem gera em nós, é a palavra que é o alimento que o Espírito Santo usa para nos confrontar e para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a terceira palavra aqui que mostra o arrependimento de Pedro foi que ele chorou, e chorou amargamente. Você não abandona o pecado,
enquanto você não achar a tua atitude abominável para Deus. Enquanto você não tiver dentro de você um sentimento profundo de vergonha e de arrependimento daquilo que você fez com Deus. Enquanto você não tiver isso, você não dá uma guinada na tua vida. Por quê? Porque para você dar essa guinada, você tem que abrir mão do pecado. Você tem que abrir mão do caminho errado, mesmo que ele te dê muitos benefícios, muito dinheiro, muito prazer, muitas oportunidades. Querido, e aqui eu quero, como um profeta de Deus, falar com você. Nós estamos vivendo perto do fim. Esta é a hora que o joio vai ser separado do trigo. Esta é a hora que a igreja tem que se levantar para pregar a verdade. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está entrando na igreja. A mentalidade do mundo está fazendo com que pessoas relativizem o pecado. E o pecado gera morte, irmãos. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí alguém pode dizer assim: não, mas eu posso ter a Jesus e ter o dom gratuito dele e continuar em pecado. E aí o dom gratuito é mais poderoso do que o salário do pecado, que é a morte. Lê do engano, meu irmão. Lê do engano. O pecado consentido gera morte. Não tenha dúvida sobre isso. Abandone o pecado. Se você está vivendo uma vida de pecado, cuidado. Às vezes você não está ainda cometendo pecados. Eu não estou falando só de sexo aqui, estou falando de roubalheira, estou falando de um modus operandi, estou falando de pessoas que trilham o caminho da desonra. Por quê? Porque estão interessados no que o mundo tem para dar. É a planície verde de Sodoma e de Gomorra. Eu quero dizer para você, querido, que Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E quão privilegiado você é de viver num país onde você pode ouvir a palavra muitas vezes. Tem gente que até sabe, deixa para lá, não vou ouvir essa palavra não. Ou então vai, ouve o seu pastor pregando e fala: que pregação chata. Enquanto tem outros, meus irmãos, que não tem uma Bíblia na sua mão, que disputam um pedaço da Bíblia para poder ler. Então tome cuidado, porque nós seremos responsáveis pela escolha que nós fazemos. E uma das escolhas mais importantes que você tem que fazer na tua vida é ler a palavra de Deus, é buscar a comunhão com Deus, porque Ele é longânimo. Mas a Bíblia diz que Ele não julgará o culpado por inocente. Então, igreja de Jesus, ouve a palavra que o profeta está dizendo para vocês. Abandonem um caminho de ruína, se arrependam. O arrependimento é uma atitude diária na vida do crente. Todos os dias nós temos que ter metanoia, mudança de vida, mudança de direção. Hoje em dia os crentes estão substituindo a palavra de pregação nos púlpitos por uma palavra que simplesmente traz técnicas para alguém ganhar dinheiro. Para com isso. Você vai ganhar dinheiro na tua vida pelo teu trabalho, pela tua competência e pela graça de Deus. Agora, a palavra de Deus no púlpito tem que ser: saia do pecado, porque há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Então saiba, meu irmão, arrependimento começa com reflexão, e o Espírito Santo fala com você. E se você está ouvindo a voz do Espírito, hoje abre o teu coração. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Nós usamos muitas vezes esse texto para falar sobre a salvação, mas não é só para isso não. Porque esse texto foi escrito por uma igreja de pessoas que já eram crentes, mas que viviam na vida morna, que viviam uma vida sem a necessidade de Deus. E Jesus está dizendo: vocês são crentes, mas estão me deixando de fora. Deixa eu entrar, eu quero ter comunhão com vocês. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: abra a porta do teu coração, deixa o meu Espírito falar com você, muda a tua vida, se arrepende como Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Chorou amargamente, porque reconheceu que aquilo que Jesus havia dito sobre ele era verdade. Mas a nossa história não termina assim.
Porque a misericórdia de Jesus é extraordinária. Quando ele ressuscita, quando ele encontra com Maria Madalena ali no túmulo, ele diz: vai e dize aos meus discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Por que ele mencionou Pedro? Porque ele sabia que Pedro devia estar devastado. O que eu fiz? Eu não acompanhei o meu mestre, o meu Senhor, até a cruz. Então, quando Pedro descobre que Jesus está vivo, era como se ele estivesse recebendo uma nova oportunidade de começar de novo. E eu quero te dizer hoje, meu querido, não importa onde você esteja, não importa qual seja o seu estado, Jesus está vivo e há uma nova oportunidade para você, se você quiser se arrepender do seu mau caminho. E lá em João capítulo 21, versículo 15, naquela manhã maravilhosa, em que Jesus está na praia no mar da Galileia, ele havia dito aos discípulos que estavam em Jerusalém que fossem para Galileia. E naquela noite eles passaram pescando e não puderam pescar nada. E quando eles estão chegando na praia, Jesus já está botando uns peixes na brasa para ter um momento de comunhão e alimentá-los. Quando Pedro percebe que é Jesus, porque Jesus fala: vocês não pescaram nada. Não, jogue a rede para o outro lado. E aí vieram aqueles peixes extraordinários. Pedro percebe que é o Senhor, mergulha e vai nadando os últimos 200 metros, porque ele não podia esperar para ter um encontro com o Senhor. Esse é o Pedro. E lá em Mateus 21, o texto diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele te disse: apacenta os meus cordeiros. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, não para acusá-lo, mas para dar a ele a oportunidade de declarar o amor dele por Jesus, para cada uma das vezes que ele negou. E Jesus está dizendo: Pedro, eu não vou agir como a maioria dos homens agiriam. Te perdoo, mas comigo nunca mais. Eu vou te dar a oportunidade de ser o primeiro líder da minha igreja e cuidar daquilo que é mais caro para mim, que são as minhas ovelhas. E Pedro, de fato, foi um homem transformado, porque a história diz que no final da sua vida ele foi pego, ia ser crucificado porque foi um grande líder. Ele disse: por favor, não me crucifiquem do mesmo jeito que o meu mestre. Eu não tenho dignidade, eu não sou digno disso. E ele foi crucificado de ponta cabeça. Mas eu quero terminar a minha palavra dizendo que o melhor que pode acontecer para a vida de um crente é ele nunca trilhar o caminho da destruição e da morte. Melhor coisa que pode acontecer para você é você continuar trilhando o caminho da verdade. Isso é possível. Você pode andar a vida inteira no caminho da verdade. Claro que tem que ter cuidado, tem que ter, aquele que está de pé, veja o que não caia. Mas você não precisa necessariamente entrar por caminhos errados, de roubalheira, de imoralidade, de arrogância, de ficar achando que é o rei da cocada preta. Não, você pode caminhar a vida inteira como um crente e nunca flertar com a ruína. Há aqueles que decidem andar longe de Deus e ficar lá a vida inteira. São pessoas que foram salvas, mas que começaram a se afastar por 1000 razões. E nunca fazem o caminho de volta. Podem até ser salvos, mas a vida é arruinada. Alguns perdem dinheiro, outros perdem a família, outros perdem muitas coisas. Simplesmente porque não querem se arrepender e fazer o caminho de volta. Mas há uma terceira opção. Ainda que você tenha trilhado um caminho errado, um caminho de ruína, decida fazer o caminho de volta. Esse caminho de volta se chama arrependimento. Porque Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus
de restituição. Mas arrependimento, queridos, é o reconhecimento completo. É você saber que a culpa é sua do seu pecado, não é dos outros. Porque tem gente que passa a vida inteira botando a culpa do seu fracasso na vida de alguém. Não. Eu sou culpado pelos meus erros, você é culpado pelos seus. E com Deus você tem que reconhecer o seu erro. E não justificar, não culpar o mundo, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar, sabe, a economia. Culpe a você. Porque se você consultar a Deus e buscar a Deus, Ele é um Deus de graça e de misericórdia. E Ele diz lá no Salmo capítulo 1 que o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá os seus frutos e cujas folhas não murcham. E tudo o que ele fizer prosperará. A prosperidade que o diabo te dá, ele te dá e depois ele te toma. Mas a que Deus te dá é perene, e não é só para você, é para a sua descendência. Então eu termino esta palavra dizendo para vocês: a decisão de voltar é somente sua. Então agora eu quero primeiro me dirigir a você, meu querido, que nunca entregou a vida para o Senhor Jesus. Ele morreu naquela cruz por mim e por você também. Não existe pecado que você tenha cometido que Ele não possa perdoar. Não há pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus fez o caminho de descida, saiu da glória, se tornou homem. Mas não um homem poderoso, se tornou um homem que se tornou servo. E como servo, morreu a morte da maldição. Para que você pudesse fazer o caminho de volta, o caminho da glorificação. Então eu quero dizer para você, meu querido, não há outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então escolha Jesus. Escolha Jesus. Não escolha o caminho do suicídio. Não escolha o caminho de endurecer o coração. Escolha o caminho de se render a Ele, de dizer: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero muito estar contigo. Se você, meu querido, abrir o seu coração hoje, eu vou te ajudar. Você fazer essa oração. E Jesus vai mudar a sua história. Há caminhos que parecem direitos, mas que são caminhos de ruína. Mas o caminho de Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à vida eterna, que nos leva à aceitação, que nos leva ao perdão completo, absoluto. Você vai sentir a sensação mais maravilhosa do mundo, que é se sentir perdoado, mesmo sem merecer. É assim que eu me sinto todos os dias. E é por isso que eu amo falar de Jesus, porque o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se você hoje, meu querido, abrir o seu coração e orar esta oração com sinceridade, a oração que eu vou te ajudar a fazer, Ele vai entrar na sua vida. Porque diz as Escrituras: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu sou pecador. Meu caminho é de morte, meu caminho é de ruína. Mas hoje eu confesso que o Senhor é o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para que eu pudesse ter vida eterna. Entra na minha vida, Senhor. Eu quero caminhar o teu caminho. E sabe, querido, o caminho que Jesus tem para você, Ele não manda você ir adiante. Ele vai junto com você. Ele não é só uma religião. Ele é a própria solução. Ele é o próprio caminho que você precisa trilhar. E Ele trilha junto com você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar a sua alma, a dor da sua culpa. Não importa quais tenham sido os seus erros, você precisa reconhecê-los. Porque arrependimento é isto:
eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Existe um QR Code que está aí. Eu queria pedir que você que fez essa oração possa colocar o teu celular para que nós saibamos e nos alegremos com a tua decisão. Mas eu quero falar com você também, meu querido, minha querida, meu senhor, minha senhora, jovem que está aí me vendo. O mundo tem muitos prazeres. As Campinas do Jordão ainda existem nos nossos dias. E o Senhor está dizendo para você: não ande por esse caminho. Ande pelo meu caminho, porque o meu caminho é direito. O meu caminho vai te levar a uma vida de vitória. O caminho que eu tenho para você, eu estarei junto. Você jamais estará sozinho. Em todos os momentos, nos momentos difíceis, nas guerras, nas provações, nas tentações, eu estarei convosco, com você todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia que você entrou na vida de Jesus, através da sua conversão, e eu estou dizendo isso mesmo, Ele entrou na sua vida e você entrou na dele, porque Ele é o caminho. No dia que você pisou nos passos que Ele pisou nesta vida, nunca mais você estará sozinho. E você vai estar ao seu lado, e Ele ao seu lado, até quando chegar a hora final. Seja no arrebatamento da igreja, seja no dia que você for convocado. E ultimamente, muitos servos de Deus estão sendo convocados. E graças a Deus por todos eles que trilharam o caminho de Deus. Então, meu querido, eu quero orar por você também. Se você agora está sendo confrontado, ainda que em amor, pelo Espírito de Deus, é hora de você falar para Deus: Senhor, livra-me, Senhor, de usar um escape que não seja teu, de tomar um caminho que não seja o seu. Eu quero voltar para o teu caminho. E eu quero dizer para você, querido, a força não vem de você, vem de Deus, porque Ele é quem opera o querer e o realizar. Você só precisa dizer: eu quero, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero trilhar no teu caminho. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, como ela é elucidativa, como ela nos adverte, como ela nos leva a checar a nossa alma e o nosso coração. Por isso eu quero orar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, para que eles possam guardar a tua palavra como tesouro, como alimento, como algo desejável, mais do que os favos de mel. Porque a tua palavra nos preserva, nos sustenta, nos protege, nos elucida, nos ilumina, aponta o caminho, Senhor. Por isso agora, em nome de Jesus, eu oro para que o poder do Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, venha quebrar os grilhões das trevas e venha libertar os cativos, em nome de Jesus. Seja liberto no nome de Jesus, pela palavra do Cristo. Do mesmo jeito que Pedro foi transformado, eu declaro a transformação na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua mentalidade. Hoje você pode tomar a decisão e voltar para o caminho de Deus. Para a honra e glória de Deus, meu querido, saiba que Deus honra aqueles que decidem obedecê-lo. Ainda há tempo de você fazer o caminho de volta. Mas pastor, já fui longe demais. Não tem importância não. Eu estava numa live ontem, e uma pessoa falou: pastor, eu não aguentei, eu apostatei. Eu falei: querido, se você tivesse apostatado, você não estava aí preocupado. Você está cansado, você está abatido. Clama a Deus. Se você não tem força para voltar, só clama a Ele. Porque a Bíblia diz que
que o pastor deixa 99 ovelhas para buscar a centésima. E você é essa centésima. Se você não tiver força para voltar, Ele vai te pegar no colo, vai te colocar sobre os seus ombros e vai te trazer de volta para o aprisco. A única coisa que você tem que dizer para Deus: Senhor, eu quero voltar. Quero voltar para o primeiro amor. Quero voltar para a Tua palavra. Eu quero voltar para aquela vida singela de obediência e de fé. E você, meu amado, vai experimentar o gozo do Senhor de volta. Viu? Não deixa a culpa te afastar de Deus. O acusador é quem te lança a culpa. O Espírito Santo, Ele nos convence e nos dá também o caminho de volta. Eu quero terminar essa palavra dizendo que enquanto a vida existe oportunidade de voltar. Que a tua seja hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo grande no teu coração, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.